Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e chegamos naquele nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos. Começo, é claro, te lembrando que dia hoje, sexta-feira, aquele que anuncia a chegada dos merecidos dias de descanso. Nós estamos cheios de notícias para compartilhar com você. Portanto, vamos juntos conferir os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 26 de abril. Abra o nosso cardápio de notícias. Microsoft está entre as potenciais compradoras do TikTok nos Estados Unidos. Gigantes esbarram em leis contra monopólios. Ministro Cristiano Zanin atende pedido do governo federal e suspende desoneração da folha de pagamentos de empresas e municípios. Eleições na Índia são retomadas nesta sexta-feira em meio a uma grande onda de calor. E falamos também sobre o crescimento da economia americana, que vem abaixo do esperado no primeiro trimestre. Reparou como estamos cheios de notícias para compartilhar com você? Vamos juntos! A legislação dos Estados Unidos segue aí na missão de proibir o TikTok no país. Desde a sanção do presidente Joe Biden a um projeto de lei aprovado no Congresso americano, a plataforma de mídia social teria meses para encontrar um novo proprietário. Porém, essa busca por um possível comprador pode esbarrar na legislação antitruste, que é contrária à formação de monopólios e fatores aí que possam prejudicar a livre concorrência no mercado. Vamos ver. Recentemente, o presidente norte-americano Joe Biden assinou uma legislação proibindo o aplicativo nos Estados Unidos, a menos que sua controladora chinesa, ByteDance, venda o software. Não há consenso sobre um licitante favorito. O Ministério do Comércio da China se posicionou contra qualquer venda forçada do TikTok. O TikTok deve contestar a lei na justiça. A plataforma de redes sociais conta com 170 milhões de usuários no país. E é um desafio crescente para gigantes das redes sociais, como a Meta, controladora do Facebook. A Microsoft foi uma das poucas candidatas à compra do TikTok em 2020, quando o presidente Donald Trump pressionou pela primeira vez a venda. A Meta já está lutando contra um processo da Comissão Federal de Comércio que alega que a compra do WhatsApp e do Instagram violou a lei antitruste dos Estados Unidos e a Federal Trade Commission está tentando desmembrar ativamente a empresa. O Google também está combatendo ações antitruste do Departamento de Justiça em duas frentes. Eles estão relacionados aos seus negócios de tecnologia de pesquisa e publicidade, e não à propriedade do YouTube. O ex-secretário do Tesouro de Trump, Steven Mnuchin, anunciou que está reunindo uma equipe de investidores para comprar o TikTok. Não se sabe detalhes. Fala-se que a compra do TikTok transformaria Mnuchin num rival de Trump. Pois é, mas a controladora chinesa ByteDance fez um primeiro pronunciamento oficial nesta quinta-feira e negou os planos de vender o TikTok nos Estados Unidos. Então, nós iremos ainda acompanhar de perto todos os desdobramentos dessa disputa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, atendeu a um pedido do governo e suspendeu nesta quinta-feira trechos da lei que prorrogou até 2027 a desoneração da folha de pagamentos de empresas e municípios. O ministro considerou que a renúncia não pode ser dada sem que ocorra a indicação do impacto orçamentário. Vamos ver. Segundo o ministro, sem essa previsão, há risco de um desajuste significativo nas contas públicas e até mesmo do esvaziamento do regime fiscal. Zanin estabeleceu que a suspensão valerá até que seja indicado o impacto fiscal da medida. A lei da desoneração foi promulgada pelo Congresso no ano passado e permite que 17 setores intensivos em mão de obra, como indústria, serviços, transportes e construção, substituam a alíquota previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. A desoneração também vale para municípios com até 156 mil habitantes. A lei chegou a ser vetada pelo presidente Lula no fim do ano passado, mas os parlamentares derrubaram o veto e estava em vigor, até então com a decisão do ministro Cristiano Zanin. A decisão gerou críticas no Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, criticou a suspensão e disse que a opção do parlamento precisa ser respeitada. Mais de um mês depois do Conselho de Administração da Petrobras decidir reter os dividendos extraordinários do último ano e alarmar aí o mercado, nessa quinta-feira, finalmente, os acionistas da petroleira aprovaram o pagamento de metade desses recursos.
Ao todo, 22 bilhões de reais vão ser pagos e a outra metade, segundo o governo, vai para uma reserva que garantiria esses pagamentos no futuro. Os acionistas da Petrobras aprovaram nesta quinta-feira distribuir metade de seus dividendos extraordinários depois que a retenção desses recursos no último mês frustrou as expectativas do mercado. Em um comunicado, a companhia informou que vai desembolsar cerca de 22 bilhões de reais relativos aos resultados de 2023. A metade restante vai ser alocada em uma reserva que, segundo o governo, garantiria esses pagamentos no futuro. A votação parece aplacar uma crise desencadeada quando o Conselho de Administração da Petrolífera de Economia Mista decidiu em março reter os dividendos extraordinários, alarmando o mercado. No último ano, a Petrobras obteve lucro anual atribuído aos acionistas de 24,844 bilhões de dólares, comemorado como o segundo maior lucro líquido de sua história. Mas a decisão de bloquear os pagamentos foi considerada por analistas e opositores como intervenção governamental, algo que preocupa o mercado desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou ao poder para um terceiro mandato. No total, a Petrobras pagará agora em dividendos por 2023 a soma de 94,354 bilhões de reais, valor que inclui montantes já aprovados e pagos, assim como dividendos ordinários. Após a decisão desta quinta, as ações da Petrobras fecharam em alta. Os papéis preferenciais subiram 2,4% e fecharam cotados a R$ 42,22. E hoje, a Polícia Militar e a Polícia Civil iniciaram uma grande operação conjunta no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, para prender criminosos de outros estados. As equipes foram recebidas a tiros e vários disparos foram ouvidos em regiões vizinhas. Até o momento, não há informações de feridos, prisões ou apreensões. Pelo menos 350 agentes do BOPE e do Choque participam da operação com veículos blindados e helicópteros. O objetivo é o cumprimento de mandados de prisão de foragidos da Justiça de outros estados, reprimir a movimentação criminosa e evitar a expansão de disputas territoriais, além de coibir roubos de veículos no estado do Rio de Janeiro. De acordo com informações, as equipes foram recebidas a tiros e moradores de regiões próximas como Bom Sucesso e Penha ouviram os disparos. Pela Polícia Civil, participam delegacias especializadas com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, a tropa de elite da instituição. O Sindicato Rio Ônibus, que representa as viações que operam no município, informou que pelo menos 8 linhas tiveram de alterar o itinerário por causa dos confrontos. Já a Secretaria Municipal de Educação informou que nesta sexta-feira não haveria aula na rede, por conta das atividades de planejamento previstas no calendário escolar. E um incêndio atingiu uma pousada na região central de Porto Alegre na madrugada desta sexta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, 10 pessoas morreram e há outras tantas feridas. O espaço, gente, funcionava de forma irregular. As chamas começaram por volta das 2 horas da manhã e só foram controladas às 4 horas da manhã pelo Corpo de Bombeiros. O fogo destruiu parte da edificação que fica na Avenida Farrapos. 10 pessoas morreram, segundo informações confirmadas pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. 7 moradores do local ficaram feridos, sendo que 6 seguiram para atendimento no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Integrantes dos bombeiros e da Polícia Civil devem apurar as causas do incêndio, mas acreditam que um isqueiro ou um fósforo pode ter iniciado o fogo. De acordo com os bombeiros, o fogo se alastrou rapidamente porque os quartos da pousada eram muito próximos. Isso teria feito com que, inclusive, pessoas que estavam no local fossem impedidas de sair. O espaço funcionava de forma irregular. Não tinha alvará ou plano de proteção contra incêndio. Uma pesquisa inédita da USP mostrou que ficar exposto à poluição atmosférica por muito tempo está diretamente ligado ao aumento dos riscos cardíacos em moradores da capital paulista. E para quem é hipertenso, gente, o perigo é ainda maior. Quem traz para a gente mais informações sobre esse estudo é a nossa repórter Maria Clara Leite. O estudo mostrou que a poluição atmosférica pode aumentar o risco de fibrose cardíaca. Segundo a pesquisa, essa patologia está relacionada ao tempo de exposição às partículas de carbono negro.
um material extremamente poluente gerado a partir da queima de combustíveis fósseis nas cidades. Para fazer essa relação, os pesquisadores analisaram autópsias de 238 pessoas e dados epidemiológicos da capital. Familiares das vítimas também foram entrevistados ao longo do estudo para o levantamento de informações sobre fatores de risco, como histórico de tabagismo e hipertensão. Os cientistas constataram que o risco é aumentado para indivíduos hipertensos, tanto fumantes quanto os não fumantes. Já entre os não hipertensos, os maiores riscos foram observados principalmente entre os tabagistas. Mas é importante ressaltar que a exposição à poluição dentro da mesma cidade depende dos hábitos e deslocamentos de cada pessoa. Quem passa muitas horas em corredores de tráfego, por exemplo, se expõe a uma concentração muito maior de poluentes. Por meio das evidências descobertas sobre os impactos da poluição do ar na saúde cardiovascular, os autores da pesquisa destacam a necessidade de medidas eficazes para a redução das emissões de poluentes na atmosfera, como o incentivo ao transporte público sustentável e aumento de fontes de energia limpa. O estudo inédito, que acaba de ser publicado em uma revista científica, foi realizado por pesquisadores da USP com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E veja a seguir, eleições na Índia são retomadas nesta sexta-feira em meio a uma grande onda de calor. E falamos também sobre o crescimento da economia americana, que vem abaixo do esperado no primeiro trimestre. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos agora os destaques internacionais dessa sexta-feira para você. As gigantescas eleições gerais na Índia, que são organizadas em várias fases ao longo de 6 semanas, foram retomadas nesta sexta-feira em meio a uma onda sufocante de calor. Narendra Modi é favorito à reeleição. O primeiro-ministro nacionalista Narendra Modi é o grande favorito para obter um terceiro mandato. A taxa de participação nas regiões que iniciaram as eleições na semana passada registrou queda de quase 4 pontos a 66% na comparação com o pleito de 2019, o que parte da imprensa atribuiu às elevadas temperaturas. Alguns distritos que participam na segunda fase das eleições registraram temperaturas que superaram 40 graus Celsius durante a semana, em uma onda de calor intenso que deve prosseguir durante o final de semana. No início da semana, a Comissão Eleitoral da Índia anunciou a criação de um grupo de trabalho para analisar o impacto do calor e da umidade antes de cada fase da votação. A onda de altas temperaturas afeta o sul e o sudeste da Ásia. Milhares de escolas interromperam as aulas nas Filipinas e em Bangladesh. Uma ofensiva do exército da Colômbia contra dissidentes das extintas Farc deixou cerca de 15 guerrilheiros mortos nesta quinta-feira. O confronto com o exército aconteceu em El Plateado, no sudoeste do país. Mais de uma dezena ficaram feridos. O general Omar Sepúlveda, segundo o comandante do exército, disse que as operações ofensivas duraram cerca de 15 dias, nas quais houve combates durante o dia e a noite. Ainda segundo o Exército, os militares abateram os integrantes da denominada Frente Carlos Patinho, em El Plateado, no sudeste do país, onde os rebeldes criaram um reduto repleto de cultivos de entorpecentes. Não se deve brincar com a paz, se é guerra, advertiu o presidente colombiano Gustavo Petro na Rede X. As negociações entre o governo e dissidentes do Estado-Maior Central, EMC, sofreram um novo revés em 16 de abril, quando o grupo se dividiu em dois. Um bloco liderado pelo guerrilheiro com codinome Andrei continuou com os diálogos com o governo, e outro, comandado por Ivan Mordisco, se afastou.
Em um país abalado pela violência, 9 membros do Conselho de Transição Presidencial do Haiti assumiram a chefia do Estado. A nomeação do primeiro-ministro será uma das primeiras tarefas do Conselho. A cerimônia foi realizada após a demissão do controverso primeiro-ministro Ariel Henry. A nomeação de outro primeiro-ministro será uma das primeiras tarefas do Conselho, formado por 8 homens e uma mulher, que representam os principais partidos políticos, a sociedade civil e o setor privado. O Conselho será responsável por liderar o país para suas primeiras eleições gerais desde 2016 e deverá entregar o poder a um governo eleito, o mais tardar, em 6 de fevereiro de 2026. Milhares de pessoas comemoraram nesta quinta-feira em Lisboa os 50 anos da Revolução dos Cravos, um golpe de Estado sem derramamento de sangue liderado por militares portugueses que pôs fim a 48 anos de ditadura e a 13 anos de guerras coloniais na África. O tradicional desfile popular pela Avenida da Liberdade, o destaque das centenas de iniciativas ao longo de várias semanas, reuniu uma multidão. O regime, deposto em 1974, havia surgido com uma ditadura militar instaurada em 1926. O então ministro das Finanças, Antônio Salazar, depois chefiou o governo sob o lema Deus, Pátria, Família entre 1932 e 1968, quando foi substituído pelo professor de Direito Marcelo Caetano. As comemorações atuais ocorrem em um momento de avanço da extrema-direita, representada pelo partido Chega, que nas eleições legislativas de 10 de março se tornou a terceira força política do país, com 18% dos votos. E agora a gente fala sobre as chuvas torrenciais que atingem os países da África Oriental. Na Tanzânia, pelo menos 155 pessoas foram vítimas da força das águas, em inundações e deslizamentos de terra, atribuídos principalmente ao fenômeno climático El Niño. Outros países, como Uganda, Somália e Quênia, também relataram óbitos. Vamos ver. Centenas de pessoas morreram em países da África Oriental devido às inundações e deslizamentos de terra causados por chuvas torrenciais desencadeadas pelo fenômeno climático El Niño. No Quênia, cerca de 45 pessoas morreram desde o início da estação chuvosa, em março. Somente nesta semana, 13 óbitos foram confirmados na capital Nairobi por conta das enchentes. Em um pronunciamento nesta quinta-feira, o presidente William Ruto disse: "There are citizens living in very dangerous places. Há cidadãos que vivem em locais muito perigosos e estão vulneráveis nesse momento. Precisamos com certeza entender, e fico feliz que o ministro da Energia esteja aqui, para que possamos começar a informar os cidadãos se eles estão em lugares que representam perigo para eles, e começaremos a realocá-los." O país mais atingido pelas fortes chuvas foi a Tanzânia, com pelo menos 155 mortes confirmadas e mais de 200 mil afetados. No Burundi, um dos países mais pobres do mundo, a ONU e o governo relataram que cerca de 96 mil pessoas foram desalojadas nos últimos meses. Somália e Uganda também registraram mortes. O El Niño é frequentemente associado ao aumento das temperaturas em todo o mundo, bem como a secas em algumas áreas e chuvas fortes em outras, e pode ter um impacto devastador no leste da África. Foi divulgado nesta quinta-feira o resultado do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos no primeiro trimestre deste ano. O crescimento da economia americana veio menor que o esperado. O crescimento do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos foi mais fraco do que o previsto no primeiro trimestre de 2024, a uma taxa anualizada de 1,6%, abaixo dos 3,4% no quarto trimestre de 2023. Os analistas esperavam um crescimento de 2,2%. O PIB, a soma de tudo que é produzido na economia, é um indicador da atividade econômica. Os Estados Unidos publicam o crescimento a uma taxa anualizada, que compara o PIB com o do trimestre anterior e depois projeta a variação para todo o ano ao ritmo desses 3 meses. Na comparação com o crescimento em relação ao último trimestre do ano passado, a economia cresceu apenas 0,4% nos 3 primeiros meses do ano. A desaceleração no ritmo de crescimento ocorreu principalmente devido ao declínio nos gastos dos consumidores, nas exportações e nos gastos públicos estaduais e locais, explicou o Departamento de Comércio. Também houve queda nos gastos do governo federal, segundo o relatório. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais de Curaçao, uma ilha colonizada pela Holanda e um dos mais maravilhosos destinos caribenhos. Com praias de areia fina e branca, com açúcar e águas calmas, elas são perfeitas para quem busca descanso.
Curaçao está localizado no Mar do Caribe, a 80 quilômetros da costa da Venezuela e pertence ao subgrupo das Ilhas Leeward, que fazem parte das Antilhas Menores. A ilha tem 64 quilômetros de comprimento e 16 de largura. Esta ilha atrai turistas com suas pitorescas praias de areia branca, localizadas em pequenas enseadas isoladas, e também é considerado um dos melhores locais de mergulho de todo o Caribe. A comida local é chamada de crioulo e possui uma mistura de sabores e técnicas diferentes da cozinha tradicional do Caribe e da gastronomia latino-americana. E que tal aproveitarmos o poder da tecnologia para nos transportar diretamente para Curaçao? Vamos conhecer o Sea Aquarium Beach. Vamos ver, gente, a beleza de um dos mais procurados destinos do Caribe. Olha só o nosso destino chegando. O motivo, gente, dessa grande procura é óbvio. Acho que as imagens falam mais do que 1000 palavras. As praias são lindas e o clima é agradável o ano todo. Essa praia que a gente vê agora é considerada a principal do país. Ela é perfeita para famílias com crianças, porque conta, é claro, com um mar calmíssimo. Outra curiosidade sobre esse lugar é que essa praia, gente, não é pública. Você só consegue ter acesso a ela se pagar aí uma taxa de 3 euros. A taxa é baixa, mas dessa forma eles conseguem manter a exclusividade e, é claro, esse clima de descanso, de tranquilidade tão necessário e tão procurado. Eles estão a 1 horinha de diferença da gente, 1 hora antes. Então, enquanto aqui são 8 horas e 55 minutinhos, por lá, 7 horas e 55 minutinhos. O dia também está praticamente começando por lá. Essa edição fica por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Não se esqueça que daqui a pouco, às 10 horas, Tabata Pote chega com mais notícias para você. E eu retorno na edição da 1 da tarde com o balanço das notícias da manhã dessa sexta-feira. Encontro marcado, não perca!